Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Adriano, lá da cidade de Ipatinga, a alegria da sua presença, está aqui no santuário hoje para comemorar o aniversário da sua avó, Dona Maria. Completa hoje, graças a Deus, mais um ano de vida. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, hoje a igreja celebra a memória de uma de suas grandes santas, Santa Luzia, virgem e mártir. Digo grande santa porque o seu nome figura no missal romano, na oração eucarística número 1, ou no cânon romano, é pronunciado o nome desta santa. Na última listagem dos santos consta o seu nome, uma das mártires dos primeiros séculos. Derramou o seu sangue confessando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tentaram contristá-la, ameaçando ela com a perda dessa vida biológica. Ela, considerando, e com o auxílio da sabedoria divina, considerando que a vida mais importante era a vida de sua alma, ela negligencia tudo aquilo que o mundo poderia fazer com ela. Temeu antes a Deus do que o homem e hoje recebe o prêmio, é glorificada, aclamada, louvada por toda a igreja. Nesse sentido, estamos aqui ouvindo, meditando sobre o Evangelho, capítulo 11 de São Mateus, em que está claro a ingratidão daqueles a quem foram destinados ser os primeiros ouvintes da palavra de Deus, os judeus. A Boa Nova foi destinada em primeiro lugar a eles. Claro, tinha que ser. Deus é justo, é misericordioso e é fiel. Uma vez ele prometeu a salvação a Israel e ele vai sim até Israel. Ele desce no seio desta família que descende de Abraão, ele se faz homem. E nesta família, no seio desta família, ele anuncia a boa notícia, a grande novidade que ele veio trazer, a boa nova do Evangelho. Ele não mente e não nos ilude. O povo do Antigo Testamento vivia sim debaixo de um peso, era sim um peso. A lei, ela caía, usando uma linguagem contemporânea, ela caía matando em cima do povo de Israel. Quase ninguém, na verdade, ninguém conseguia cumprir a lei, os preceitos de Deus à risca, porque faltava algo. Era demais para nós, era de fato. Naquele tempo, talvez eles tivessem desculpa quando mancavam, claudicavam, quando não conseguiam cumprir com perfeição aquilo que eles se propunham enquanto judeus. Agora nós não temos mais. Porque agora nós temos o auxílio da sabedoria divina, nós temos o auxílio do Cristo, nós temos o auxílio da graça, nós temos o Espírito Santo, nós temos os sacramentos que nos auxiliam. Ao mesmo tempo que eles nos auxiliam para que nós não caiamos, para que nós não nos distraiamos, para que nós não saiamos do caminho, esses mesmos sacramentos, essas mesmas graças, esses mesmos dons nos introduzem no caminho, nos introduzem na graça, nos reintroduzem e nos restauram. E ainda assim o povo é ingrato. Ele diz, são como crianças, esta geração, aquela geração, não é? São como crianças sentadas nas praças.
tocam flautas e elas não dançam, entoam lamentações e eles não batem no peito. Ou seja, podem fazer o que quiser que não vai surtir efeito nenhum. Triste, né? Depois de tanto esforço, se é que eu posso usar essa palavra, mas depois de tanto esforço feito pelo próprio Deus para conquistar a nossa natureza humana e ainda receber uma resposta ingrata, sobretudo da parte dos seus, a parte que ele escolheu, elegeu, alimentou, cuidou, livrou. Deus é o libertador de Israel. Ele é de fato o Deus libertador. Mas ainda assim, quando ele vem para ele mesmo dizer, não é para dizer coisas, vamos dizer assim, uma novidade com a qual Israel nunca tivesse contato. Não, ele veio refrescar a memória. Ele vem, o Cristo, não é? Vem no meio do povo, começa a pregar a sua palavra, começa a ensinar a sua doutrina para conduzir o povo no caminho da verdade e da justiça, e o povo simplesmente ignora. A palavra de Cristo entra no ouvido e sai pelo outro. Estão afundados na pequenez da alma deles mesmos. Estão iludidos, estão cegos, porque olham somente para si. Eles querem alguém, o Messias que eles desejam não é o Messias Salvador e Libertador. O Messias que eles desejam, almejam e sonham são eles mesmos, que façam aquilo que eles fariam. É isso que eles desejam. Nunca vai acontecer. Em primeiro lugar, que ninguém nunca será semelhante a nós mesmos, não é? Ninguém. Aqui nesta terra nós não vamos encontrar, muito menos em Deus. Ninguém fará aquilo que nós faríamos. Mas vem Deus e eles querem enquadrar o Messias nas suas expectativas e nos seus anseios. Tem que ser do jeito que eu quero, se não for, não presta. É tão pequena, é tão estreita essa visão, que esses homens não são capazes de parar e pensar que eles não são donos da própria vida. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os outros, gente comum que não recebeu a mensagem do Cristo, nós, né, que escutamos esse evangelho, ninguém é senhor de si mesmo. Ninguém é senhor de si. É tolice. É tolice a gente querer medir Deus, querer medir as ações de Cristo com a nossa régua. É tolice. Nós somos estreitos, nós somos limitados, a nossa sabedoria é limitada. Nós conhecemos tão pouco e somos muito lentos para conhecer as coisas. E queremos contrapor essa nossa sabedoria limitada com a sabedoria de Deus. Aquilo que nós fazemos hoje de recusar partes da doutrina é aquilo que os saduceus fizeram, que os fariseus fizeram. Chegava a Cristo e entregava a plenitude da verdade. Os fariseus se recusavam a abraçar, porque haviam partes da verdade apresentada por Cristo que os desagradava. Nós também fazemos isso hoje. Queremos abraçar o Cristo pela metade. A gente quer a parte que ele se apresenta como belo, aquela parte um pouco espinhosa, não espinhosa para a nossa alma é enamorada pelo Cristo, mas espinhosa para a nossa carne, para a nossa vontade. Quando nós vemos essa faceta do Cristo, a gente se assusta e quer fechar os olhos para ela, quer negligenciar, quer correr, não escuta. A parte que incomoda, a parte que me pede, a parte que me exige. Cristo é maravilhoso, claro que é. Quando nós nos encontramos com Ele de fato, quando nós temos a oportunidade de fazer um encontro, ter uma experiência com Ele, por meio da oração, por meio de alguma pregação, por meio de alguma leitura, isso é maravilhoso. Mas quando eu começo a descobrir que esse Deus, esse Cristo que me fala, é o Deus de amor que se fez carne, e por ser o Deus de amor, né, Deus do amor, e o amor ser algo que é vivido na prática, ou seja, que esse Cristo com quem eu fiquei enamorado, ele me exige uma conduta, um jeito de ser, que é às vezes o avesso, o inverso do meu jeito de ser, eu começo a ficar desanimado. Eu gosto quando eu recebo só os afagos, os arrepios, os choros, etc. Mas quando eu tenho que dar, quando eu tenho que oferecer, quando eu tenho que amar de volta, eu começo a correr. Ser amado é muito bom. O que adianta ser amado e não amar de volta? Que amor é esse? Que coração pequeno é esse que não consegue retribuir a generosidade do amor do outro? Que coração pequeno é esse que não consegue reconhecer e retribuir a generosidade do amor de Cristo para conosco?
Tocam flauta e ninguém dança. Lê as lamentações e ninguém chora. Vem João Batista e prega a penitência. Vem Cristo, come e bebe. E aí dizem que ele é um beberrão, né? Chamam João de louco, dizem que João está com demônio, e depois vão chamar Cristo de bêbado, beberrão e etc. O que vai agradar a eles? O que vai agradar a eles, o que pode trazer luz, alegria, serenidade para o coração desses homens que são inquietos. Todo homem que não se contenta com a palavra da salvação se torna inquieto. O que vai acalmar os corações desses homens é se eles escutarem a palavra de Deus. Vai dizer o profeta Isaías no versículo 18: ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Ah, se tivesse observado os meus mandamentos. Tua paz teria sido como um rio. Um rio. Queremos alcançar coisas grandes, queremos dar passos muito largos, mas a gente negligencia as pequenas coisas, né? Aquilo que está no nosso alcance. A gente quer salvar o mundo, mas a gente não arruma a cama, né? A gente quer dar pitaco no que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas ignora aquilo que acontece dentro de casa. Quer dar pitaco na economia do país, mas está devendo o banco, está com o nome no SPC. A gente tem que dar em primeiro lugar. Quer alcançar coisas grandes, dar passos largos, dê primeiro passos pequenos, né? Um passo largo é composto de pequenas metragens, aos poucos. Quer ser santo? Comece cumprindo os mandamentos. Cumpram os 10 mandamentos. Cumpram os preceitos dados por Deus. Não é uma dita que Deus nos impõe. Não, o mandamento é uma dimensão relacional. É o modo pelo qual eu vejo que eu estou, de fato, retribuindo o amor de Deus para comigo, e é o modo como os outros também observam a minha conduta cristã. Se eu amo de fato a Deus, se eu amo de fato a Jesus Cristo, eu necessariamente preciso cumprir com a sua palavra. Ah, se tivesse observado seus mandamentos. Se nós queremos paz, se nós queremos justiça, se nós queremos fraternidade, todas essas coisas que todo mundo clama, pede, reza, aí isso tudo começa num lugar. Isso começa no coração do homem. A paz começa aqui. Nenhum país fica em paz com o outro se os seus habitantes, se aqueles que ali habitam não estão em paz consigo mesmo. Nenhuma cidade, nenhum país será virtuoso se o conjunto daqueles homens e mulheres que ali habitam não forem virtuosos. A paz, ela começa no coração do homem que obedece a Deus. Por quê? É muito simples, e aqui eu já termino. Porque o coração do homem que obedece a Deus, ele é pacífico. Todos nós somos criados para Deus. Saímos dele, para dele haveremos de voltar. Ele é o nosso horizonte. Tendemos para lá. Mas vem Satanás e cochicha no nosso ouvido e nos arranca desse caminho. Nos coloca num campo de tensão, ficamos tensionados. Tendemos para lá, mas somos jogados para fora. Isso causa uma certa confusão. Ao retornar por este caminho que conduz a Deus, que é o caminho dos mandamentos, que é o caminho da palavra de Cristo, que é o caminho que é Cristo, nós voltamos a ter paz. Porque não vai ter tensão, não vai ter jogo nenhum aí. Vai ter um rio que corre, não é? Entraremos no rio que corre e nos conduz até o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje nós podemos contar também com a intercessão de Santa Luzia, sua poderosa intercessão, que soube em tudo abnegar, não é, dessas distrações mundanas, não permitiu que lhe arrancassem do caminho que te levasse a Cristo e se jogou aos braços do seu Deus, se jogou aos braços do seu Senhor, encontrando ali alento. Mesmo sendo assassinada pelo nome de Cristo, encontrou ali a verdadeira paz e hoje desfruta desta verdadeira paz. Que hoje essa mesma paz com a qual foi agraciada Santa Luzia, ela venha e se instale dentro dos nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.